Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Cartas da Meia-Noite, casos reais. Boa noite, meus queridos ouvintes. Permitam-me conduzir-vos esta noite por uma estrada úmida, fria, onde o vento sopra palavras que ninguém ousa ouvir. Uma estrada que leva até um lugar cercado de mistério, medo e perplexidade. Vamos cruzar o Atlântico, deixar as ladeiras de nossa cidade de pedra para trás e caminhar rumo ao norte até a Escócia, terra de castelos antigos, brumas eternas e pontes amaldiçoadas. Existe, não longe da pequena cidade de Dumbarton, uma ponte de pedra construída no século XIX. Seu nome não parece anunciar qualquer tipo de tragédia. Ponte Overtown. Elegante até, arcos de pedra, arquitetura vitoriana, um cenário que qualquer apaixonado usaria para pedir alguém em casamento ou para tirar a própria vida. Mas o que chama a atenção nessa ponte não são os homens, nem as mulheres e nem as crianças, mas sim os cães. Sim, senhores ouvintes, os pobres e fiéis cães. Porque, desde a década de 1950, mais de 50 cães foram vistos pulando dessa mesma ponte, e quase sempre no mesmo ponto, do mesmo lado. Agora imaginem a insistência, a repetição, a angústia de ver o seu animalzinho caminhar feliz ao seu lado e, de repente, colocar as patas no parapeito e se lançar no vazio sem razão aparente. Triste, não? Mas apenas um acidente? Talvez se fosse um caso isolado, mas não são 1 ou 2, nem 5, são dezenas. Muitos desses cães pertenciam a boas famílias, criaturas saudáveis, fortes, de faro apurado. Border Collies, labradores, pastores escoceses, as raças mais inteligentes e fiéis. Não há o que explicar uma coisa dessa. O próprio povo da região, assombrado, passou a chamar o lugar de a Ponte dos Cães Suicidas. E a fama se espalhou. Existem jornais da época com registros. Alguns tutores, eu não gosto dessa palavra, alguns donos relatam que, após perderem um cachorro ali, compraram outro. E esse outro também pulou. Há quem diga que chegou a acontecer algo ainda mais terrível. Um cão que sobreviveu à queda tentou pular uma segunda vez quando retornou à ponte. Coincidência? Um cheiro forte? Uma influência invisível? Deixemos a explicação racional falar primeiro. Alguns cientistas chegaram ao local, estudaram o terreno, as plantas, os hábitos da fauna local e descobriram que ali crescem bissons e outros animais pequenos, escondidos sob as pedras e arbustos logo abaixo da ponte. Essas criaturas emitem um odor forte para os cães, um cheiro que enlouquece os sentidos dos animais, assim como certos aromas fazem abelhas desorientadas baterem contra a vidraça até caírem mortas. Então seria isso? Um cão com seu faro aguçado, principalmente os collies e os labradores, sente um cheiro irresistível, escala o parapeito da ponte
sem perceber que há um abismo do outro lado. Pensa apenas em perseguir aquilo que seu instinto chama e então despenca. Ainda assim, há um incômodo na repetição, porque sempre no mesmo ponto, porque apenas ali naquela ponte e não em tantas outras cheias de odores e vida animal. E é aqui que entram as vozes mais antigas. Os moradores das redondezas afirmam que a ponte Overtown fica em um terreno que desde os celtas era considerado um lugar de passagem, não apenas de pessoas, mas de almas, um local energético, um canal entre os mundos. Dizem que ali o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos é extremamente fino. Alguns chamam de a Casa dos Anjos Caídos, lugar de espíritos inquietos. Há ainda relatos antigos de que o próprio dono da propriedade, o Lord Overtown, enlouqueceu em seus últimos dias de vida. Sua mente teria sido corroída por alguma influência invisível e ele teria morrido em estado de delírio e assombro. Nos cômodos da casa que ainda hoje está lá, silenciosa e vazia, não muito longe da ponte. Pessoas mais sensíveis ao passar por ali dizem sentir um arrepio, como se fossem observadas. Há relatos de pessoas que ouviram sussurros no vento quando estão no meio da travessia. Frases como venha ou pule. Será mesmo? Alguns alegam que os cães, com sua sensibilidade natural, estariam percebendo algo que o ser humano já não mais percebe. Uma presença, uma força, um chamado invisível. Isso explicaria por que até os cães dóceis, acostumados com o carinho e com o lar, se lançam como se atendessem a uma ordem dita sem som. É como se os animais enxergassem o que só nós podemos sentir por alguns milésimos de segundos e não suportassem tudo aquilo. Mas ainda há os céticos. Eu adoro os céticos. Jornalistas e psicólogos afirmam que o termo suicídio é apenas uma leitura humana. E, portanto, cães não se suicidam. Cães não escolhem a própria morte. Logo, não haveria. Há apenas reflexo, caça, ruído, odores, e que o que fazemos é apenas projetar nos animais nossos próprios medos e culpas. E eu, de fato, concordo, é claro. Eu não acredito que um cão possa se matar por vontade própria. Isso é absurdo. Um homem se mata. O cachorro se engana. Seria isso? Será? Meus ouvintes, a questão não é simples. Existe uma sensação estranha ao olhar as fotos da ponte. Há algo naquela arquitetura que parece pesar. Um desconforto que cresce quando sabemos do que acontece ali há décadas. Mesmo aqueles que não creem no sobrenatural costumam evitar passear com os cães na ponte. Eu com certeza evitaria. Até sozinho eu evitaria, quanto mais com meu cachorrinho, que não é lá muito inteligente. Pelas dúvidas, ou talvez por um sentimento mais instintivo de autopreservação. Reuni para esta noite um arquivo espiritual e jornalístico, e vos digo que entre os anos de 1950 e 1994, a estatística dos saltos foi tão constante que órgãos públicos colocaram placas pedindo que pessoas mantenham seus cães presos à guia ao atravessar. E mesmo assim eles continuam pulando. Algumas famílias referem inclusive um tipo de força gelada que atravessa o corpo do animal antes do salto. Uma senhora idosa chamada Mary Fleming declarou ao jornal local que
sentiu o seu cachorro enrijecer e tremer, como se alguém o segurasse, e então ele pulou. Ela jurou ter ouvido um lamento humano logo antes de perder o cachorro. É loucura? Pode ser, mas a loucura às vezes é apenas uma palavra que usamos quando o racional já não explica o que sentimos. E agora ouçam isso. Existe um detalhe que me perturbou profundamente. Alguns panfletos antigos da região relatam que Lord Overtown tinha a obsessão por terminar a ponte e considerava a pedra o símbolo da eternidade. Ele dizia que sobre aquela estrutura os espíritos andariam conosco sempre. Após a sua morte, alguns criados juraram ter visto cães caminhando sozinhos até o parapeito, como se atendessem a uma voz. Queridos ouvintes, há, portanto, 3 formas de encarar esse fenômeno terrível. A explicação biológica e puramente instintiva, baseada nos vissons, no odor, no equívoco canino. A explicação espiritual, sobrenatural, que é um local carregado, um portal invisível, um senhor enlouquecido que deixou mais do que uma ponte de pedra para trás. E a explicação psicológica, a humanidade projetando sua própria culpa, sua solidão e o desejo de se destruir, numa série de suicídios que jamais ocorreram, mas que nosso medo insiste em inventar. Os cães seriam, nessa hipótese, apenas reflexos de algo que não conseguimos nomear em nós mesmos. Uma coisa, no entanto, é certa: os cães pulam. Isso não é lenda, isso não é opinião. São fatos registrados, repetidos, constantes. E então, por quê? Seria o chamado da caça? Ou o chamado do abismo? As famílias locais até hoje recomendam que ninguém pare muito tempo no centro da ponte, principalmente com animais sensíveis. Há quem diga até que crianças já sentiram uma certa tontura ali, como se alguém gritasse dentro de suas cabeças. Ninguém sabe ao certo. E as histórias continuam a crescer, como ecos presos entre pedras centenárias. E agora deixo para vocês, meus caros ouvintes, as perguntas que não se calam. E se não for coisa desse mundo? E se houver lugares que o ser humano jamais deveria cruzar? Pontes que conectam mais do que 2 margens. Seja qual for a sua interpretação, a ponte Overtown continua lá, silenciosa, bela, melancólica, esperando o próximo passo incauto, esperando o próximo cão, ou quem sabe, o próximo homem. Meu nome é Mário Saudade, e essa foi mais uma história enviada à nossa caixa postal da meia-noite. Que os deuses velem por nossos caminhos, e que, se um dia cruzarem uma ponte antiga, estejam atentos aos passos dos seus companheiros de 4 patas. Boa noite, e até a próxima madrugada. Ricardo, meu cachorro ia cair fácil. Meu cachorro, a ponte não precisa nem ser mal assombrada. Pra ele tentar pular, quanto mais uma dessas.